Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula do Programa de Educação Patrimonial da Pequena Central Hidrelétrica de Chupinguaia, Rondônia. Eu sou a professora Alana e nesse vídeo vamos abordar o tema Patrimônio, Educação e Identidade Cultural. Provavelmente você já ouviu falar do termo patrimônio cultural, não é mesmo? Essa palavra tem a origem do latim patrimonium, que está relacionado a pater, ou seja, pai. Assim, está vinculada desde a sua origem à noção de família e os seus bens ou saberes adquiridos, heranças transmitidas de pais para os seus filhos. Já cultural, possui significados diversos, tais como habitar, cultivar, proteger, honrar com veneração. Ao longo do tempo, a junção da palavra patrimônio cultural passou a ser usada principalmente quando nos referimos aos bens culturais que podem ser preservados e transmitidos de geração em geração, seja por uma pessoa, sua família ou por e para toda a sociedade. É considerado tudo aquilo que apresenta uma importância histórica e cultural e de interligação entre o passado e o presente, que possa ser compartilhado para a humanidade. Os patrimônios culturais podem ser tanto de natureza material como imaterial. O patrimônio cultural material é o conjunto de bens materiais móveis e imóveis. São os bens tangíveis de um povo ou civilização. Por exemplo, objetos, obras de arte, igrejas, casas, monumentos, entre outros. Já o patrimônio cultural imaterial está associado aos bens intangíveis, ou seja, ao saber fazer de determinado indivíduo ou grupo. Por exemplo, o ofício de fazer panelas, o modo de fazer jarros, as formas de se dançar e cantar, de se pintar e seus significados, entre outras manifestações e saberes culturais. Não se trata de uma dualidade do bem cultural, mas de formas de reconhecimento de diferentes manifestações desses bens, que se interligam tanto por meio da materialidade como pela imaterialidade. No Brasil, assim como no mundo inteiro, existem muitas pessoas interessadas no processo de preservação e maior conhecimento sobre o patrimônio cultural. Nosso país possui algumas instituições voltadas especificamente para o reconhecimento e a gestão de nossos bens culturais brasileira, na época do governo Getúlio Vargas. Nós sabemos que desde as primeiras décadas do século XX, tinha-se uma preocupação maior com o fortalecimento da identidade cultural brasileira, tal como a Semana de Arte Moderna de 1922. Porém, até a primeira metade desse século, as formas de preservação do patrimônio estavam relacionadas principalmente ao bem cultural material de apenas determinados grupos sociais. Atualmente, a noção de patrimônio cultural se estendeu e se ampliando como um bem cultural de todos nós, de todos os grupos sociais que compõem e fazem parte da sociedade brasileira. A partir do patrimônio, podemos identificar, valorizar e preservar aspectos importantes de nossa história que corroboram para o fortalecimento de nossa cidadania e identidade cultural. O patrimônio cultural está previsto na Constituição de 1988, no artigo número 216. Segundo esse artigo, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, dos quais se inclui: primeiro, as formas de expressão; segundo, os modos de criar, fazer e viver; terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas; quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; quinto, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Segundo a Constituição, é dever do poder público, com a colaboração da comunidade, para proteger e promover o conhecimento sobre o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, tombamento e outras formas de acautelamento e preservação.
E aí está o nosso desafio. É preciso da ação em conjunto entre comunidade e poder público para preservar o patrimônio cultural. Por isso, é preciso enfatizar aqui a importância do patrimônio cultural na educação. Como vimos, a busca pelo maior conhecimento sobre os nossos bens culturais é uma preocupação além do município ou do estado de Rondônia, mas também nacional e internacional. Logo, a inclusão do conceito de patrimônio é de suma importância para a educação. Embora ainda não seja difundido em todos os espaços escolares, cada vez mais é recorrente a realização de atividades pedagógicas e projetos escolares realizados por educadores que buscam abordar de maneira crítica a temática do patrimônio cultural em sala de aula. Muitas vezes abordamos esse tema sem problematizar a noção de bem cultural. O estudo dos bens culturais contribui diretamente no processo de construção do conhecimento histórico dos estudantes acerca da realidade local. As atividades pedagógicas sobre o patrimônio podem ser também conhecidas pelo termo de educação patrimonial. O patrimônio cultural na educação pode ser realizado por meio da interdisciplinaridade, indo além dos conhecimentos específicos de cada matéria escolar. A partir da problemática sobre objetos ou lugares, é possível incentivar a curiosidade dos estudantes e o exercício do questionamento, propiciando o sentimento de descoberta do patrimônio cultural herdado, que faz parte ou não do seu cotidiano, sendo importante para a região, seu país e até mesmo como um bem universal. Segundo o conhecido Guia de Educação Patrimonial, o conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de educação e preservação sustentável desses bens culturais, assim como do fortalecimento dos sentimentos de identidade cultural e cidadania. O desenvolvimento de atividades sobre o tema é um instrumento de reflexão sobre nossa identidade cultural, que possibilita ao estudante fazer uma leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal da qual está inserido. Por isso, podemos refletir sobre o patrimônio cultural de nossa cidade, como exemplo, os diversos sítios arqueológicos de Chupinguaia, que, para além da importância de preservação de interesse dos arqueólogos, é principalmente relevante para nós, cidadãos do município. Conhecemos e possamos preservar a existência, desses sítios arqueológicos, que são registros de nossos ancestrais. Populações indígenas já habitavam nossa região por séculos e até mesmo por milênios atrás. Você sabia disso? Vamos conhecer um pouco mais sobre o patrimônio cultural arqueológico de Chupinguaia na nossa próxima videoaula. Bem, é importante lembrar que só por meio da educação que podemos conhecer e preservar mais nosso patrimônio cultural, que além de ser relevante para as nossas comunidades, é também parte da herança cultural das sociedades como um todo, faz parte do conjunto universal de saberes e fazeres, faz parte dos registros que compõem a nossa forma de sobreviver, a nossa forma de transmitir o conhecimento. Assim, é impossível preservar o patrimônio sem conhecer. Tá aí o nosso papel como educadores de preservar e transmitir conhecimentos sobre patrimônio cultural. Vamos juntos nessa? Essa videoaula faz parte do curso de capacitação promovido pelo Programa de Educação Patrimonial da PCH Chupinguaia, realizado em parceria com a empresa MRS Estudos Ambientais e o Agradecemos sua participação e esperamos para o próximo vídeo sobre o patrimônio arqueológico de Chupinguaia, Rondônia.